Boa noite, obrigado por aceitar o convite. GR, presidente do Sindicato dos nossos servidores da Câmara de Vereadores, Boa e o noite. Alexandre, que é dirigente, diretor do Sindicato dos Municipais, o SIMPA, e eu fiz esse convite a eles, esse pedido para que eles nos concedessem uns minutos, uma hora, basicamente, a nossa conversa, nessa noite fria de Porto Alegre, mas a gente em casa tentando aqui cumprir o melhor, o maior isolamento possível, né, neste momento, para que a gente pudesse fazer um resumo, né, ou fazer um relato de tudo que nós estamos vivendo e que talvez aqueles que estejam nos escutando, Gerry e Alexandre, possam entender um pouco do porquê que 31 vereadores, né, assinaram um processo de abertura de impeachment, né. É evidente que tem uma denúncia grave, uma denúncia que tem que ser investigada, tá? Mas, sobretudo, na minha concepção, há algumas questões fundamentais a serem levantadas, né? Há um processo de desrespeito, né, com a cidade como um todo ao longo desses quase 4 anos, né? Não é um desrespeito apenas com a Câmara de Vereadores, com ataques permanentes do prefeito, né? Vocês se recordam lá no evento do chama os vereadores de cagões, né? Enfim, porque os vereadores não estavam aprovando os projetos que o governo mandava, né? Posteriormente, em vários momentos, o prefeito ele tenta responsabilizar a Câmara por assuntos que o Executivo não conseguiu enfrentar, né? Por mentiras, né? Por ter prometido demais na campanha. Eu cito aqui um exemplo, Gerry e Alexandre, mas poderia citar outros tantos, e ao longo da nossa conversa eu posso citar. Agora, o mais recente do transporte público, né? Talvez você se lembre que lá em janeiro, quando nós estávamos em recesso na Câmara, o Gerry vai se recordar bem, nós fomos convocados, o que para nós não é nenhum problema ser convocado no recesso. Aliás, eu acho que a grande maioria dos vereadores permanecem trabalhando. Aliás, o recesso é um belo momento para trabalhar e organizar a casa, né? Porque tu não tem as sessões, mas tu pode fazer a visita, tu pode receber, tu pode, enfim, projetar, trabalhar, né? E ele lá em janeiro, então ele chama nós, vai para a praia, né? O pessoal na praia mandava as fotos e lá na praia desfrutando com a família e lança na imprensa então que os projetos estruturantes do transporte público baixariam a passagem para 2 anos. Então, eu estou citando esse exemplo, mas tantas vezes que ele jogou a culpa nos servidores municipais, né? Nos servidores que devem ser e são a parte de um processo importante de uma melhoria de gestão, de melhoria de eficiência, de melhor entrega para o cidadão, que é o que todos esperam, né? O cidadão contribuinte, o que o empresário quer, o que o cidadão comum quer, o trabalhador quer, quer que os serviços da cidade aconteçam, né? E que ele quer uma Câmara de Vereadores que seja atuante, mas quer um executivo, quando precisar de mais vem e resolva. Né? Quando queimou uma lâmpada, vem o caminhão lá e troca, que coisa mais simples, né? Essas coisas triviais, quando precisar de um médico na rede pública, consiga consultar, que o seu filho, se precisar da escola pública, que tenha rede capaz de poder atendê-lo, professores qualificados, que tenha vaga na creche, que tenha um transporte público de qualidade, né? São atribuições do município, então não tem, né? Não tem muito mistério, tem que ter capacidade de dialogar. E chegar a esse momento no impeachment, que eu confesso a vocês, claro que a denúncia é responsabilidade nossa de investigar e retirar dinheiro da saúde e botar em publicidade é um assunto grave, tá? Aliás, posso lembrar que outros fatos tantos graves, porque a Câmara não passou por isso, mas os servidores municipais tiveram salários parcelados, com dinheiro em caixa, né, Alexandre? Apontamento do Tribunal de Contas. Então, essas manobras, e com isso ele conseguiu aprovar, né? Ele foi cooptando vereadores, né? Não fez uma aliança com partidos, né?
não fez uma construção de projeto, foi cooptando e jogando na imprensa. O problema de que, né, da cidade era o avanço do salário dos servidores, o crescimento real do salário dos servidores, né? E também para conseguir justificar o aumento de IPTU, enfim, coisas desse tipo, né? Criou um caos, foi o apocalipse, né? O profeta do apocalipse das contas públicas, né? Mas, enfim, eu fiz essa introdução, vocês fiquem muito à vontade também, porque fiz uma introdução um pouco mais pesada, de muita crítica ao prefeito, porque nesse momento de Covid, né, que nós temos aí no país mais de 110 mil mortes, agora o Rio Grande do Sul parece que está estabilizada a situação, mas nós temos aí os nossos leitos de UTI, praticamente quase todos eles ocupados, né? Nós temos que estar discutindo o impeachment, não seria para nós, e aí eu digo muitos vereadores, acho que principalmente os da oposição, porque nesse jogo, que talvez alguns gostariam de ter um jogo ganha-ganha, né? Uma negociação ganha-ganha, não é o nosso caso, porque a oposição não tem cargo, não tem nenhum tipo de barganha, nem nenhum outro tipo de relação com ele. Simplesmente pela investigação, mas nós fizemos uma série de proposições para o prefeito, para que nós pudéssemos enfrentar essa pandemia muito melhor que estamos enfrentando hoje. Está aí o empresariado descontente, os trabalhadores sendo demitidos, depois vocês podem falar um pouquinho sobre isso, as terceirizadas sendo rescindindo contratos, como aconteceu no caso da educação, a preocupação de uma série de outros segmentos da cidade. Gerry, Alexandre, eu quero, então, saudar vocês, né, por disponibilidade de ter para mim, porque eu acho que esse é um ponto fundamental para ser discutido nessa eleição. Como, né, o futuro prefeito quer se relacionar e como a Câmara de Vereadores vai se relacionar com os servidores municipais. Tá? Por quê? Porque está num processo aí onde, me parece assim, embora o servidor tenha o compromisso dele, né, da sua carreira, né, tem uma ruptura, tem uma quebra de confiança muito ruim por todos os lados, por todos os segmentos da área pública do município. Eu percebo isso é muito ruim para uma cidade que vai precisar se unir para buscar a retomada do crescimento, da geração de emprego, né, por uma crise que se estende e talvez se prolongue por um pouco mais. Quem é que gostaria de iniciar? Posso eu sortear? Pode, Tanto faz. tanto faz. Como o Gerry entrou primeiro, começamos com o Gerry. Tá, não, Tá pode bom? ser, sem Beleza, problema. pode ser. Gerry, obrigado mais uma Não, vez. tranquilo. Não, boa noite a todos que estão acompanhando. De fato, o governo Marquesan, ele sempre ele começou com grande apoio da Câmara, né? A Câmara, como sempre faz, né, com o novo prefeito, dá um voto de confiança, né? Aquela reforma administrativa que ele encaminhou, aquilo ali foi, eu diria que aquilo ali foi a maior carta branca que a Câmara deu para ele. Na realidade, ele fez uma esculhambação com a organização da prefeitura, né? Então, eu acho que ali ele já mostrava a faceta dele de desrespeito, não só pela Câmara, como desrespeito pela cidade, pela história da cidade, né? Então, mudando o nome de secretarias que existiam há mais de 30, 40 anos, né? Que já estava nomes que já estavam consolidados, a ponto que ele queria mudar o nome da SMAN e acabou mudando, né? Mas eu lembro que se foi um trabalho para conseguir manter a sigla SMAN, né? Porque nem isso ele queria manter, né? E Porto Alegre foi a primeira, eu acho que foi a primeira cidade a ter uma secretaria do meio ambiente, né? Então, ele sempre... então, assim, uma falta de consideração por tudo que já foi feito, como se tudo que já tivesse sido feito errado, nada prestava, e a partir da chegada dele, tudo ia ser reconstruído, né? Mas ao mesmo tempo uma incapacidade para reconstruir, né? As coisas mais comezinhas ele não conseguia fazer, né? Não conseguia fazer capina da rua, não conseguia pintar cordão de calçada, não conseguia limpar a praça, né? Então, como é que um sujeito desses vai comandar uma transformação na cidade que ele queria fazer sem dominar as coisas mais simples da administração da cidade, né? Se fosse um zelador de um prédio, estava demitido no primeiro mês, né? Ninguém ia aguentar ele, né? Mas essa que é
Essa aqui é a verdade, né? Quem é que manteria um emprego para um cidadão desses que não sabe fazer o que tem que ser feito, né? Não. E, e a verdade é que algumas áreas que até não foram tão ruins está muito mais relacionado pelo fato de ser um assunto que ele não se meteu. Então, teoricamente, ali na saúde, alguma coisa ali nas finanças, tinha dois, três secretários, né, que vamos dizer assim, que tinha maior liberdade, porque era assunto que ele não chegava a se meter, mas tudo aquilo que ele pudesse se meter, ele se metia, e a gente tem relatos, né, de pessoal de dentro da prefeitura que inúmeros projetos, depois que já estava tudo montado, aí ia lá e dava a pincelada final dele lá, desfazia o que já estava montado, não interessa se aquilo tinha sido feito através de estudos, ele não estava nem aí, não tinha gostado, mudava. E essa foi a tônica ao longo desses 3 anos e meio, né? Então, eu vejo assim, como. Eu acho que ele vai ganhar esse título, né? Talvez o pior prefeito da história da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu destruir muita coisa. Isso tem essa questão, né? Esse paradoxo, né? Como é que alguém tão inapto conseguiu causar tanto estrago, né? Eu acho que ele surfou numa onda dessa nova política, né? Dessa nova política absolutamente descomprometida com tudo, né? E ali ele conseguiu a destruição que ele fez no Estatuto dos Servidores é a maior prova, né? Então Sim. ele conseguiu fazer terra arrasada de um estatuto que existia há mais de 40 anos, né? Vendendo uma ideia de que o servidor é sempre o culpado, que é o discurso que se consolidou nos últimos anos na política, né? Esse é o inferno, né? É. Mas o Alexandre acho que tem mais, vivia mais, eles viviam ali mais diretamente com ele, para deixar ele falar um pouquinho aí, porque eles sentiram mais na carne ali as maluquices do nosso prefeito aí. Alexandre, fala em nome dos nossos municipários aí. Tá bem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, o vereador Mauro Zacher, que me dá a honra de poder fazer esse debate, essa conversa, junto com a presença desse grande amigo, que é um GR, que é um lutador, um companheiro de todas as horas. E aproveito o momento também já para cumprimentar todos aqueles que estão, neste momento, nos acompanhando. De fato, o prefeito Nelson Marquesan, ele é um liberal, né? E ele tenta moldar a realidade de acordo com a teoria dele, independente da realidade que existe na cidade. Ele quer moldar a realidade de acordo com os interesses e com a perspectiva dele. O Marquesan ele elegeu por conta disso, porque ele tem a lógica do Estado mínimo, Estado quanto menor, melhor, ele elegeu o servidor como seu inimigo. Porque como é que ele poderia instalar ou começar a desenvolver uma lógica liberal, né, tendo toda uma estrutura do serviço público, com servidores atuando em diversos serviços. Então, ele começou a desenvolver uma política de desmonte do plano de carreira da categoria, isso que o Gerry falava agora há pouco, do Estatuto do Servidor, que já existe aí há cerca de 40 anos, ele tem razão. E esse estatuto previa um conjunto de vantagens, mas o próprio Marquesan, tão logo ele se elege, antes mesmo dele assumir a prefeitura de Porto Alegre, quero lembrar que em dezembro de 2016, o governo que saía tentou encaminhar a questão do IPTU, né, antecipar o IPTU, que isso é feito por todos os governos, por todos os prefeitos de todas as cidades, não era uma coisa que estava se criando naquele momento. E já há muitos anos fazia isso. Já há muitos anos. Inclusive, todos os prefeitos fazem o seguinte: eles fazem uma gestão, usam um determinado recurso, já prevendo que quando chegar no final do ano tem que pagar o 13º, ele já vai antecipar o IPTU para cobrir aquela necessidade. Ali, ele já criou um caos. E não fosse uma intervenção da direção do Simpa, junto com os vereadores naquela época, os Eu era, servidores. eu era o líder do governo, Alexandre, e Sim, eu não estava junto, mas o Fortunati estava amarrado naquela situação, tinha um impasse, e nós fomos no Tribunal de Contas, e saímos do Tribunal de Contas, o Cássio era o presidente, aprovamos lá um apoio ao prefeito e fizemos, porque ele não queria que o adiantamento fosse feito. Exatamente, exato. muito.
Exatamente. Então, ali naquele momento, ele já começa a demonstrar como é que vai ser a relação dele com os servidores e com os próprios vereadores. Porque ele fez guerra não só com os servidores, ele fez guerra com seus secretários, ele fez guerra com os vereadores, ele fez guerra com a cidade. Porque é um filhinho de papai, um playboyzinho, como muitos dizem, que tudo tem que ser de acordo com a vontade e os interesses dele, como bem disse o GR, independente se tem um estudo, uma análise produzida por técnicos, se não está de acordo com o que ele acha que tem que ser, não vale, não presta, não serve, vai para a lata do lixo. E essa é uma relação bastante constrangedora que a gente vivenciou ao longo dos tempos, uma postura de assédio para cima dos servidores, inclusive para aqueles que foram seus assessores mais diretos, né? Porque o assédio dele é uma coisa constante e constrangedora. Portanto, foi um combate o tempo inteiro em relação ao servidor. E quero lembrar, quem maltrata, o prefeito que maltrata o seu servidor, está maltratando a cidade, porque, afinal de contas, são os servidores que, na ponta, vão atender os serviços mais essenciais da cidade, da saúde, seja na questão da água, seja no serviço de segurança municipal, com a guarda municipal, seja nas escolas, em todos os espaços, em todos os equipamentos públicos, são os servidores da prefeitura que desenvolvem as atividades, né? E o prefeito que não valoriza, que não respeita, que assedia, ele acaba gerando uma situação até mesmo de os servidores, eles ficam numa situação de desestabilidade, fica desestabilizado os servidores, porque tu não sabe quando é que tu vai receber, porque ele, inclusive, eu quero dizer uma coisa, vereador, eu tenho uma anotação aqui que é importante dizer. Ele, ao longo dos seus anos, dos seus 3 anos de gestão, ele sempre anunciou que a prefeitura teria um déficit, teria uma previsão deficitária. Em Sim. Todos eles, o governo teve superávit. Então, ele anunciava que ia ter um déficit, e em função desse déficit, ele não concedia reajuste, em função desse déficit, ele retirava direitos, em função desse déficit, ele acabava fazendo uma série de ações, e na prática a prefeitura com isso vem acumulando ao longo dos 3 anos. Vou citar até para esses três anos aqui, e vou passar um pouco para vocês, mas eu quero dizer o seguinte: em 2017 ele anunciava que teria 702,6 milhões de déficit, e ele teve 175,1 milhão de superávit. Em 2018, ele dizia que ia ter 989 milhões de déficit e teve 378 milhões de superávit. E, pasme, em 2019, ele dizia que ia ter um déficit de 1 bilhão 164 milhões e teve um superávit de 569 milhões. E eu não estou inventando esses números, estão no portal de transparência. Era um déficit, ele lançava um déficit orçamentário, mandava botar tudo. Qual é a cidade ideal? É uma coisa ridícula. Mas essas coisas se repercutem na imprensa, não sei. Vocês, bom, a gente está vendo agora, né? Esses vídeos após que estão aí fazendo denúncias também estão dizendo alguma coisa, né? Estão dizendo alguma coisa, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Mas sim. Não pode. Aliás, tudo isso que tu estás lembrando em relação às finanças, nós estamos denunciando na tribuna, né? Não são os números. Lá no início do governo, quando ele apresentou um super déficit, foi feita a cariação entre os secretários. O secretário do momento dele, que era usado, ele chegou a dizer que a situação do município era pior que a situação do Estado. Isso. Deixa eu dar um oizinho para tudo aqui, porque o pessoal vai entrando aqui, se nós vamos dar um oi. Claro. Agradecer a Leoni, a Maria Teixeira, a Maria Vieira, a Aida Comunal, a Gisele, a Burge, a Alessandra dos Santos, o Rodrigo Reis, o Mu, Marcelo Almeida, querido Marcelo Bonfim, importante debate, Paulo Silva, Átila Silveira, só estava fora Marquesan, hashtag fora Marquesan, hashtag está chegando a hora, Glauber Melo,
querido Glauber, Arno Salva, Flávio Rocha, Lauro Anjos, Carlos Alberto Zemo, Gisele, Marcelo Ramos, Carlos Fagundes Vaz, Marcos Sena, Neiva Santos, Jesus Afonso, Lisiane Silva, Rita de Cássio, Marla Ferreira, Lara Krever, Adelaide Melo, nossa senhora, Fiva Machado, Maria Inês, Lair Bernardi, Antero Peralta, Jorge Murgas, Clarice Silveira Lides, Cacá Paixão, qual Cacá Paixão? Celina Beatriz, Simone Flores, Jorge Silva, Jorginho, Estela Maria Moreira, Sandra Jacitei, Lauber Melo, nova política absolutamente descomprimida com tudo, é verdade, irmão. Bem dito aqui pelo Jair. Luiz Carlos Dutra, Renata, Renatinha, doutora Renata, Paulo Marques, Rafael Leão, Walter Albuquerque, Gabriel Santos, Luiz Ernesto Thyssen, Cláudio Alain, Leda Correia, querido André Seixas, Salete Beatriz, nossa senhora Jesus, bastante gente nos assistindo, hein? Opa! Rodrigo Mumu, o pior prefeito da história da nossa capital. Sua arrogância e alto diálogo estão levando ele a toda a história para o fundo do poço. É verdade. Rosa Ângela, Francisco Siqueira, Rita Moreira, Miguel Meirelles, Romeu Godoy, Ana Paula, Cláudia Lange, Gil de Almeida, Edemar Seregoto, nosso conselheiro. Enfim, Thalita Zanandréia, Edemar Vânia Castro. Nossa, muita gente. Depois eu vou dando mais os nomes, porque o pessoal aqui está nos dando, né, aqui a sua presença e nos escutando. Mas, Jeff, deixa eu te dizer, eu acho que tu e o Alexandre tocaram em pontos assim, fundamentais que eu acho que transmitem já um pouco do que nós estamos vivendo, né? Aí vivemos esse paradoxo, né? Um que desrespeita a cidade, que acaba com os conselhos, termina com o orçamento participativo, né? Bate na Câmara de Vereadores. Agora, com o seu poder na mídia, começa a criar dentro da opinião pública, né? E começa a aprovar, né? Os resultados fiscais do IPTU é um absurdo, tudo aquilo que nós dizíamos, né? Não que o município não tenha que ter um rigor fiscal, não que a planta não deveria ser atualizada, não que os que o ganham não têm que pagar. Tudo isso a gente concorda, né? Mas isso a gente estava dizendo. Quando ele ataca os servidores, e fez isso, acabou com, né? Rasgou o plano de carreira dos servidores, não foi fácil, foi uma luta. Mas eu quero lembrar a vocês que naquele primeiro ano de 2018, quando ele tentou aprovar a aprovação da reforma, mexer no estatuto de vocês, retirar direitos, conquistas durante anos, vocês lembram que a tropa de choque entrou lá dentro. Está gravado na história. E você se recorda que ali foi um combinado, porque eles queriam votar de portas fechadas. Exatamente. E só não votou de porta fechada, porque, olha, eu não acho que eu comemoro essas conquistas, assim, de ter que ir para a justiça. Porque quando o parlamentar vai para a justiça, é porque o nosso diálogo encerrou, né? Se nós não fosse, eu, né, entrei com uma ação naquele momento, você se recorda, foi um momento muito triste. Sim. Muito triste, nós conseguimos eliminar para que os servidores pudessem acompanhar a votação. Nunca a Câmara fez votação de porta fechada, nunca teve voto secreto na Câmara, né? Nós somos referência para o parlamento no país em várias coisas, e uma é delas, não tem voto aqui, não tem voto escondido, sempre o voto foi aberto, né? Galerias abertas. Olha, eu sou vereador aí já de 4º mandato, né? Quer dizer, as lutas e as brigas e os projetos polêmicos são imensos, quer dizer, nós vivemos um momento muito, mas muito, muito diferente e triste, né, na democracia da cidade, no momento que ele estabelece essas guerras, né, mas principalmente vai enfraquecendo, né, a participação popular e a democracia da cidade. E aí, quando tentam, né, gastam, né, dinheiros palpudos de publicidade na mídia de Porto Alegre, e a partir disso começam a fazer aí algumas situações que estão colocadas aí na opinião pública e na cidade se discute,
começa a mexer no DNA da democracia da cidade. Eu acho que nisso aí a cidade já começa a repensar. Vocês estão acompanhando o que aconteceu no mercado público, né? Teve uma outra derrota. Sim, sim. Ele simplesmente acha que não tem que respeitar mais a lei orgânica, né? É. Simplesmente o Tribunal de Contas deu 2 derrotas e o Ministério Público mais uma, quer dizer. E o contrato que ele propõe para o mercado público, ele desrespeita completamente aqueles que por lá estiveram durante anos, né? Famílias que se mantêm por lá, que fazem daquilo negócio da sua vida, né? Desrespeita esse processo, desrespeita a cidade no momento que ele desenvolve um projeto que pode desfigurar um símbolo da cidade, né? Vocês talvez se recordem em 2013, quando pegou fogo, a tristeza que aquilo todos os defeitos que o nosso mercado público tem, e nós gostaríamos que ele estivesse melhor, e tem que ser mesmo reformado, tem que se encontrar uma gestão que possibilite que o mercado público atenda, né, às necessidades daqueles que trabalham, mas sobretudo daqueles que frequentam e consomem lá, né, e transformar ele realmente no que ele potencializar no que ele já é num grande símbolo turístico e comercial, mas tem que respeitar a cidade e as instâncias dele, né? Quer dizer, é isso que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então, coisas que tu colocaste aí são fundamentais, né? Quer dizer, o cara não tem como uma organização dar certo no momento que ele demite 40 secretários, né? Desrespeita os técnicos da prefeitura, coisas que estão vendo, né? Não, e aí eu pergunto, quem sobrou? Sobrou os capazes ou sobrou só os que dizem sim? Esse é o... Os que dizem. Por mais que a gente não... Por mais que não se concorde com ele, vão partir do princípio que ele começou com um grau de qualidade no secretariado, que veio vindo lomba abaixo. No momento que cada um que ele ia demitir, ele demitiu o número 1 e teve que chamar a segunda opção, depois teve que chamar a terceira opção. Então, a qualidade do secretariado obrigatoriamente foi decaindo ao longo da administração. Mas essa questão do mercado público é um bom exemplo de como ele encara as coisas, né? O mercado público sempre esteve errado. Agora que eu cheguei, o mercado público vai fazer certo, porque antes era errado. Os séculos de que o mercado público funcionou de maneira errada. Não tinham perguntado para ele como é que se fazia. Mas eu diria que se a administração, normalmente as administrações têm um lema, né? O lema da administração marquesã é criar a dificuldade para vender a facilidade. A pior frase da política é o lema da administração dele. Então, não está faltando dinheiro, mas está faltando dinheiro. Crio a dificuldade. Daí depois eu vendo a facilidade, alegando que fazendo isso a coisa vai se resolver. E assim ele usou em relação a tudo. Em relação ao IPTU, vamos partir do princípio que, de fato, a planta estava defasada, mas era uma defasagem de mais de 30 anos, como todos sabem. Então, ele quer resolver 30 anos numa tacada só. Se estava 30 anos defasado, que apresentasse uma alteração de IPTU que levasse 5 anos para atingir o objetivo. Pô, se estava 30 anos parado, tu não troca. Se tu trocar do dia para a noite, é o caos. Mas é assim que ele fez. Então, em relação a absolutamente tudo, né? Em relação à questão do estatuto, né? Ele não aceitava a ideia de, bom, então que já seria uma derrota para os servidores, o Alexandre sabe disso, né? Separar entre os novos e os que vão entrar, já seria uma derrota, porque tu está partindo, isso aí o Alexandre sabe muito bem, isso aí para nós que representamos a categoria é doloroso ter que partir desse princípio que tu vai dividir, que a partir de agora quem vai entrar vai perder. Mas nem isso ele deu, a possibilidade, nem isso servia para ele. Então, mas agora, é difícil, né? O que caracteriza bastante esse governo marquesã é a total falta de diálogo, total falta de debate. Para vocês terem uma ideia, a gente não consegue reunir com ele para debater qualquer tema que tenha relação com a questão dos servidores. E aí ele vai para a imprensa e diz o seguinte: estou mandando os projetos para a Câmara Municipal, porque na Câmara Municipal é o espaço de debate. Aí, quando o projeto chega na Câmara Municipal, tratando da vida e da história do servidor, ele pede que seja votado em regime de urgência. Mas para aí, não vai ter debate, porque quem conhece, o vereador Mauro Zacher conhece bem, por já ser vereador há várias gestões, ou seja, um projeto que se pede regime de urgência, ele
vai assim a toque de caixa, e debate praticamente quase não existe. Ou seja, e aí, no meu entendimento, ele faz o seguinte com a Câmara Municipal. Ele coloca, muitas vezes, para a Câmara Municipal a responsabilidade que seria dele, enquanto gestor, de encontrar o servidor, dialogar e debater e tentar buscar um entendimento. Muitas vezes, quem fez isso foi a Câmara de Vereadores, que buscou, né? E aí nós tivemos aquelas situações, e essa que o vereador Mauro Zacher citou, colocar a polícia de choque, né, dentro das galerias, soltando gás de lacrimogênio, agredindo servidores, agredindo a todo mundo, e aquilo foi um pavor. Nem na época da ditadura militar isso se viu aqui em Porto Alegre. Então, é um governo que se caracteriza pela falta do diálogo, e não só com os servidores. Nesta questão do mercado público que vocês estão falando, eles não conversaram com os permissionários, não discutiram com a cidade. O mercado público ele se confunde com a história de Porto Alegre. Bem lembrado pelo vereador Mauro Zacher. A tristeza que se abateu sobre essa cidade quando daquele incêndio. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho amigos, inclusive, de fora de Porto Alegre, que quando tomaram conhecimento, ligavam para nós aqui, falando e chorando com a gente, entendendo a importância do nosso mercado. E aí o prefeito quer tomar a atitude que quer tomar, sem diálogo, sem debate, sem discussão, sem qualquer consideração pela história e pelo patrimônio do povo de Porto Alegre. Então, de fato, eu quero dizer o seguinte, viu, Gerry? Ele não vai ganhar o título, ele já ganhou o título de pior prefeito da cidade de Porto Alegre. E nunca na história, e eu vou passar a palavra para você mais uma vez, mas eu quero dizer o seguinte, durante toda a gestão dele, ele não deu um centavo de reajuste para os servidores. Nem um centavo. Nenhum prefeito da história de Porto Alegre fez isso. Nenhum. 4 anos de nada. Nós vamos entrar nessa pauta, eu quero falar um pouquinho sobre a audiência pública e esse projeto de pedalada na cota patronal do Previm, porque ele também não quer pagar, né? Quer dar um calote nos servidores, uma pedalada. Deixa eu dar um oizinho aqui para a turma. Entrou aqui o Eduardo José Gomes, Fernando Joel Peixoto, Nita Borges, Odete Borges, Pedro Silva, Avani Souza, Maria Conceição, Fabiana Kel, Gabriel Lisboas, Alex Marques e Roberto Crise, Ali Rossim. Quando vão extinguir IPTC e profissionalizar e remunerar melhor a Guarda Municipal em Porto Alegre? Não tinha escutado essa tese ainda. Jair Farias, André Chagas, Gabriel Barreto, Walter Dutra, Luiz Abino, Silvana Ribeiro, Simone Rodrigues, André Araújo, Reni, Evandro, Lauro Anjos, Marlon Zambrano, Jaqueline Sabino, Valácio Oliveira, boa noite, meu vereador, Flávio Vogel, Ivo Alexandre, Maria Teré Lance, Cláudio Roberto Freitas, Kleber Regon, Jéssica Souza, Ivo Alexandre é servidor também, Lúcia, Lauro, Lorena Carpes, Fátima, Thiago Corim, Aida Comunel, Roberto Crise, conselheira Rose Birral, hashtag Fora Marquesan, Sandra Bittencourt, nossa senhora, Coelho Ali, Micila Medeiros, Rita Borges, nossa senhora, muita gente. Eduardo Marisa, Eduardo Antônio Trichês, Marcos Salinas, Daniel Stoneck, nossa senhora, Rosângela Pimentel, Gabriel, já falei, Vilma Fortes, enfim, eu vou daqui a pouquinho, Cláudia de Borba, Fabrício Zé Garcia, Fátima Corrêa, querido Marco Pascoal, conselheiro, Dinamara, professora, não, Dinamara, Gisele Rodrigues, Nelson Gabriel, Isabelle Assunção, nossa senhora, N. Rafflan, Bia, Frank, Jesus Afonso. Daqui a pouco eu falo mais. Muita gente, hein? Muito bacana, as pessoas curtindo e nos acompanhando. Muito servidor público. Pierre Alexandre, nós temos uma audiência pública. Ele propôs um projeto que é o seguinte. A situação está ruim, eu não abro mão de nada, eu não faço nenhum tipo de carinho ao cidadão, não tem como pagar o IPTU, e se não pagar o IPTU fica negativado hoje, né? Eu não abro nada para o comerciante, para o pequeno empresário, eu não abro nenhuma negociação, não cedo nada, tenho que manter as contas, né? Enfim,
Mas dos servidores, eu quero o seguinte, eu não quero pagar a cota patronal de vocês, eu quero dar uma pedalada. Né? É o seguinte, eu não faço nenhum gesto de diálogo, eu simplesmente não quero pagar e mando para a Câmara. E nós conseguimos uma liminar que foi derrubada posteriormente, mas nos deu um fôlego, Gerry. Sim. Tinha passado, né? Ele, naquele momento, ele ainda tinha voto, né? Eu acho que agora não. Acho que agora não, mas tinha. Nós corríamos o risco de passar aquele projeto. A audiência pública marcada, que também tem uma liminar trancando pelas condições. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque fora esse projeto mexe com a vida de vocês, né? Mexe com o futuro, né? Que é a garantia lá dos recursos que a prefeitura tem que pagar, porque o de vocês, o que vocês pagam não tem pedalado, né? E depois tem mais 2 projetos tramitando que estão na pauta aí, que falam de licença-prêmio, que depois a gente pode dar uma faladinha sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, Gerry. Não, vou começar depois o Alexandre, porque o Alexandre, o Simp entrou com o pedido. Mas eu vejo assim, ó, essa questão da pedalada que ele quer dar no Previmpa é a prova da falácia quando se fala em reforma da Previdência e tudo mais. Então, se o sistema ele está funcionando, se está entrando dinheiro, eles querem botar a mão nesse dinheiro para criar um problema, para lá depois dizer que não tem dinheiro e aí se faz uma reforma da Previdência. Ou seja, é, é, não há sistema previdenciário que resista a alguém ir lá e colocar a mão no dinheiro. Né? Eu sempre comparo, mal comparando, a questão previdenciária. Oi, fala. Só relembrando que no início do mandato dele, a gente acabou passando, que é tanta coisa que ele fez, mas ele passou de 11 para 14 a contribuição. Isso. Sim, e aquela votação sem público foi um dos momentos mais vergonhosos da Câmara. Né? Exatamente. E criou um precedente perigoso, né, na verdade. Né? Exatamente. Aquela votação, eu me abstive, eu não votei nem justamente pelo momento. Sim. Terra ali e foi votado lá em cima. Eu sou servidor da casa, eu tive que sair correndo da Câmara. Né? Sim. Porque a orientação era dar no pé, né? Dar no pé porque tá vindo o choque da guarda, lá tá fechado, não pode ficar ninguém em volta. O que é isso, né? O que é isso, né? Mas a questão da Previdência é um negócio que eu digo, mal comparando, né? Comparando com condomínio, né? Tu faz um fundo de reserva para trocar o telhado daqui a 35 anos. Se tu mexer nesse dinheiro, tu não tem um fundo de reserva, né? E, obviamente, sempre vai ter alguém interessado em colocar a mão naquele dinheiro. O dinheiro está lá parado, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, eu sempre questiono a ideia de qualquer reforma da Previdência, porque tu me garante que nos próximos 35 anos vão ter gestores que não vão, desculpa o termo, mas não vão cagar com o troço que foi arrumado agora. Tu não tem essa garantia. Né? E a prova está aí. O Previmpa funciona direitinho, recolhe legal, tem caixa sobrando, faz investimentos mais seguros, o pessoal cuida, foi bem montadinha a coisa. Uhum. E aí quer meter a mão na grana. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, do ponto de vista legal, ele até tem um embasamento legal que é em cima da federal da LC 173. Mas assim, ó, mal comparando de novo, eu comparo ele usar esse aspecto legal com o cara que não precisava dos 600 pila do assistencial e vai lá e pede. É mais ou menos isso. O governo abriu a possibilidade por os institutos de previdência que realmente estejam com problemas, que não é o caso dele. Então, ele tá se valendo de uma lei que foi criada para municípios que realmente estão com dificuldades para ir lá fazer um procedimento que, vamos dizer assim, eticamente, ele não deveria nem pensar na possibilidade de usar isso. Né? Eu sei que eu estou exagerando, mas é tipo o cara que foi lá e pegou os 600 pila e não precisava. Né? É isso que ele quer fazer com o Previmpa. Né? Não, e eu propus, inclusive, no início da pandemia, que ele pudesse... o Bruno Covas fez em São Paulo, que era poder usar para, daqui a pouco, pagar folha, usar num possível momento de crise, os fundos que estão disponíveis. A prefeitura tinha, 31 de março, 550 milhões de reais em fundo.
Ele criou Fundo da Inovação, que tem mais de 20 milhões, mais um fundo de desenvolvimento, tudo para pagar consultoria, né? Ele tá pagando Uhum. consultorias a peso de ouro, É. né? Por esses fundos aí. E aí, Isso é bom, uma coisa que eu não entendo, né? Tu contrata uma consultoria para definir uma edital de licitação para depois fazer a licitação. uma coisa. Quem Não, faz o edital de licitação é o governo, não é? Tu não chama alguém para montar um edital para ti, né? Pelo amor as, de Deus, né? as PPPs, já são todas elas assim. E o Sim, eu camarada, sei. a empresa é contratada para fazer o edital, o projeto, para edital, né? O pré-projeto, edital, e são da consultorias que estão executando em outras cidades, quer dizer, uma confusão, né? Os interesses Uhum, se confundem. Né? Tu trabalha para um outro município executando um projeto e aqui tu está fazendo o projeto, quer dizer, uhum. eu denunciei isso, né, na anulação da PPP da iluminação. Alexandre, como é que a gente faz aí? Olha só, essa questão do Previmpa eu também gostaria de colocar um pitaco, porque eu também fui conselheiro do Previmpa e acompanhei muito de perto esse processo todo aí. Eu quero dizer que tinha, inclusive, um cálculo atuarial, produzido, inclusive, e que apontava que naquela ocasião lá não havia necessidade para que houvesse a majoração da alíquota dos servidores de 11% para 14%, tanto que o Conselho Administrativo do Previmpa, no qual eu participava, fizemos um debate lá e votamos, né, a posição do Conselho, e só não foi unânime porque o presidente do conselho, que é alguém indicado pelo prefeito, né, votou. A presidente do conselho, não, o presidente do Previmpa, desculpa, não quero jogar isso para cima do nosso amigo Edmilson Toresquim, que é o presidente do conselho, que é um lutador nosso, mas o presidente, o diretor-geral do Previmpa, né, que votou pela a majoração da alíquota. Inclusive, outros membros do conselho, porque o conselho ele é paritário, né, o mesmo número de representantes indicados pela categoria é um número de indicados pelo governo. Mesmo os que foram indicados por ele votaram contra porque entenderam que não havia essa necessidade. O Previmpa ele tem hoje, para se ter uma ideia, cerca de 2 bilhões e meio em caixa. Ele aponta para um déficit que não existe. Ele sempre fala no tal déficit. E agora o que ele faz? Ele majora de 11% para 14% dos servidores e pretende, nesse PL 007, né, dar um pedalaço, ou seja, deixar de pagar de maio até dezembro deste ano as parcelas da contribuição patronal, deixando para o próximo governo começar a acertar em até 60 parcelas esse dinheiro que vai ficar para trás. E aí está correto o que diz o GR, porque foi pelo uso e abuso dos recursos da Previdência que geraram uma série de problemas nas condições da Previdência Geral. E se começasse a fazer isso aqui em Porto Alegre, vai quebrar com a Previdência. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muito compromisso. Então, o que ele fez? Quando ele majora, ele retira mais dinheiro do bolso do servidor e agora ele pega esse dinheiro e quer jogar. Ele não diz para que ele quer esse dinheiro, ele só diz que é em função da pandemia, mas vai usar para quê? Vai comprar com respirador, porque respirador ele não comprou nenhum na cidade, né? Ele não comprou nenhum respirador, ele não montou hospital de campanha, E o enfim. dinheiro que ele ganhou do empresariado, ele não quis montar. Ele ganhou doações de empresários, ele ganhou mais de 10 milhões aí do Zafra, da Gerdau, do Grupo Ipiranga, dos Moinhos, e ele chamou que não ia fazer porque eram puxadinhos desnecessários e não fez. E assim ele lida com a saúde e a vida das pessoas. A pública está marcada para o dia 8, é isso? Dia Não, 8. 8 de setembro 8 de setembro. está definido. E depois nós temos mais dois projetos que estão na pauta aí, que trata de licença prêmio E a e LA. a LA, não é isso? Uhum. Aliás, se me permite, eu queria mandar um abraço aí para o Kleber Rigoni, que é engenheiro do DEMAI, que eu vi que tu citaste aí a presença dele, um grande colega, um grande parceiro. Até em relação à licença prêmio, se me permite, eu quero dizer o seguinte: ele foi bancário até há pouco tempo,
Uhum. E aí ele trabalhava justamente nesse setor. E aí é uma coisa que nós temos que dizer para a cidade, porque dizem que nós, servidores, somos privilegiados. Mas qual é o privilégio se eu vou relacionando com a seguinte situação? A licença-prêmio, nós temos direito a 3 meses de licença-prêmio, e só é gozada se houver concordância da sua chefia, tá? Após 5 anos, sem tu ter faltas, sem tu ter qualquer tipo de punição. Mas nós não ganhamos fundo de garantia. O trabalhador seletista que tem carteira assinada, ele tem fundo de garantia, o seu empregador deposita todo mês 8% da remuneração total, do bruto, né, do bruto, para o fundo de garantia. Ao passo de 5 anos, com juros aí de 0,5% ao mês, o seletista, o servidor de carteira assinada, ele terá, ao longo de 5 anos, o correspondente a quase 6 salários. E que ele ganha, independente de ter falta ou não. Nós, servidores, não temos, até porque, para nós, no Executivo, na Prefeitura de Porto Alegre, não se permite a venda. Então, a gente tem direito ao gozo. Portanto, a gente já recebe praticamente a metade do que recebe o trabalhador seletista, e eles vendem isso como se fosse um privilégio. Vamos discutir a realidade dos fatos, porque é uma maneira de fazer com que o servidor seja mal visto pela cidade, e o servidor ele é fundamental para os interesses e para o bom atendimento da nossa população. Então, essa denúncia eu queria fazer, e o Kleber Rigoni, esse colega engenheiro, que me passou essas informações que eu divido aqui contigo, Mauro, e com o pessoal que está nos acompanhando aí. E Alexandre, muitas empresas particulares, empresas privadas têm bônus por assiduidade, né? Isso não é uma invenção específica do serviço público, né? Então, quando se fala em carreira, se fala em avanço, essas coisas também tem no serviço. Quem monta uma carreira numa empresa grande privada também tem direito a isso. Então, não é uma coisa que só existe no serviço público. Tem essa falácia de que só no serviço público que existe a possibilidade de crescimento. Não, no privado também tem. Agora, é óbvio que a gente está vivendo uma época que está acabando todas as carreiras, seja no privado, seja no público, né? Agora nós vamos nivelar, vamos baixar essa régua ao zero, de tal forma que o cara tem sorte na vida se ele é motorista de Uber e tira 3 mil por mês. Isso aí é deprimente, né? Isso não pode ser o objetivo das pessoas, né? Mas é complicado. É que é um discurso muito fácil de fazer, né? Muito fácil de fazer. Essa reforma trabalhista feita pelo governo Temer, naquele período, né? E esse avanço dos aplicativos, essa uberização do mercado de trabalho, é um desmanche. As pessoas, é uma loucura, né? A jornada de trabalho pensa, nenhum tipo de garantia, uma volatilidade da renda enorme. O cara, quando trabalha, ganha. É uma loucura. Bom, esses aplicativos, não especificamente Uber e esses de carro, né? Mas esses de entrega é um escândalo, né? Um escândalo, né? Mas, enfim, né? Vivemos esse momento e os liberais é isso, né? É enfraquecimento da classe trabalhadora, né? Eles enxergam que o aumento da produtividade enfraquecendo a organização dos trabalhadores e mais, retirando direitos. Infelizmente, num país de tantas desigualdades como o nosso, né, de tanta pobreza, né, e com tanta ausência de poupança para financiar os seus investimentos e o crescimento da economia, é justamente o contrário que nós precisamos, né? É o fundo de vocês, do trabalhador público e privado que está financiando a economia, né? É ali que é a poupança. Exatamente. Porque senão tu tem que estar endividando o país, e isso tem outras consequências, né? Outras consequências que não é as melhores. Mas eu vou... Deixa eu falar uma coisinha. Essa questão de licença-prêmio, só para completar ali do Alexandre, isso também mostra a incapacidade do Marquesan de enxergar o atual cenário. A mesma LC 173 que ele se vale para tentar dar a pedalada, ela está suspendendo os prazos da contagem de licença-prêmio até o final do ano que vem. Então, onde é que está a necessidade
de mexer nisso agora se está em stand-by, tá dormente a licença-prêmio. E isso é uma necessidade de agora para ele. Mas mostra que ele não enxerga o que é o importante, o que não é importante. É incrível isso. Já ele surfa nessa onda desse discurso que se criou no país, que o país tem um Estado grande, pesado, né, e que não se comprova. Os partidos, Uhum. os países aí que conseguiram vencer as armadilhas da renda média, são países que têm Estado, que têm serviços públicos, não se comprova. Compara o Brasil com outros países aí, vê se nós temos um serviço público maior. Eu acho, eu acho uma graça quem defende com veemência o mundo privado e, na verdade, nunca bateu um centavo no bolso dele que não fosse dinheiro público, né? Mas É. evidente. Desculpe, talvez até esteja cometendo uma grosseria aqui, mas desde a fralda, a farinha láctea, Nestlé, tudo foi comprado com dinheiro público, né? O pai dele era político, né? Quando é que entrou dinheiro privado do trabalho de fato? Talvez, sei lá, em alguns meses, e olhe lá. Mas o público é horrível, o bom é o privado. Eu acho que as coisas têm que ser completo, entendeu? Quando o DEMAI vai lá e coloca uma rede de água, né? Quando a prefeitura vai Pô, lá e faz uma rua, ela está querendo a rua, mas está querendo mercado. Lá o camarada uhum. vai lá o armazém, lá vai ter a padaria, quer dizer, as coisas se completam, tá? O Demai, Né? o Demai, o Alexandre está aqui, o Demai é a questão que eu digo. Vamos supor que o Demai fosse vendido por 3 vezes o valor que ele vale. Sim, Pegar esse dinheiro, 3 vezes o que vale o Demai, e dizer para Porto Alegre, licença que eu vou fazer um Demai, tu não consegue mais fazer o Demai. mas Então com não certeza. há como calcular o valor do DEMAI porque tu não consegue refazer o DEMAI. Mas esse Então é o sonho. consegue voltar no tempo para construir ele. Então não há é o típico da situação que ele não tem um valor possível de ser definido. Ele é impagável. Não tem como comprar o DEMAI. Aliás, Gerson, Mas, se tu me mas per... é o sonho, né? É o sonho de toda a administração do PSDB vender o departamento de água, né? Fizeram isso Ali- em São Paulo, né? Mas Nunca se Aliás, ouvia, você já nunca se leu, ouvia falar em volume morto, se descobriu o volume morto depois que o PSDB passou por lá, né? vocês já aliás, leram a Privataria Tucana? Livro recente. Sim, sim. sim, sim. Ah, então tá bom. Você já leu? É, mas É, É que as pessoas esquecem, né? As coisas vão é. acontecer. é, Mas leia a Privataria Tucana. Eu queria fazer uma provocação para vocês, uma boa, porque eu apresentei o projeto de lei já faz um tempo atrás. Na verdade, é um projeto que o PSOL aprovou lá no Rio de Janeiro e foi em cima, basicamente, do que nós vivemos, tá? Agora, 2018, 2019, quando o prefeito parcelou o salário dos servidores com dinheiro em caixa. Isso está lá, o Tribunal de Contas fez os seus apontos. Nós vamos ter que dar um jeito, né? Porque seria um gatilho para o prefeito, porque, assim, vocês já perceberam, surge a crise, né? Ou quer se criar um ambiente para aprovar remédios amargos, bate tudo. Essa estratégia. Então, sabe que isso funciona como barganha, como exposição pública. Então, eu sei que eu tenho o apoio de vocês, né? Eu sei que as emendas que entraram, elas foram justamente no sentido de o projeto não aprovar, de constranger os vereadores, né? foi na maldade as emendas, foram na maldade. Mas eu acho que elas tendem a cair as emendas, né? Porque elas estão fora de contexto, porque eu não posso regrar o município levando em consideração a outra realidade, que são orçamentos de. Uhum. Mas a aprovação do projeto aquele, Gerry, de que o prefeito só deveria receber depois da quitação, né, do pagamento integral do salário dos servidores, é um belo projeto. Pode ter certeza que se momentos ruins
que ele lida, não pode, não. Não pode ter um cargo da grandeza que é a Prefeitura de Porto Alegre. Mas só para terminar, eu não quero me alongar, eu lembro que logo no comecinho da administração do Marquesã, eu conversando com um irmão meu que mora lá em Dourados, no Mato Grosso, que já está lá uns bons 30 anos, e eu, como falando sobre o Marquesã, ele pegou e disse assim, mas esse Marquesã não tem identificação nenhuma com Porto Alegre. Como é que vocês elegeram um cara que não tem nenhum tipo de afeto pela cidade? Mas exatamente isso, né? Exatamente isso. Ele não tem nenhum tipo de preocupação com a cidade em si, né? Não tem vínculo, não tem a Não tem menor, vínculo, exatamente, falta o vínculo, né? tem a menor disposição de escutar a cidade. Exatamente. Gente boa, deixa eu dar aqui um tchau para essa turma que assistiu a noite toda. Vanessa Siegler, Daniel Santos Panorama, acho que eu tinha falado dele, Marcelo Vitti, Ernesto Borges, filho, Adriana Freitas, Marli Rodrigues, Jéssica Souza, Leci, Cláudia Bandeira, Marlene Vilca, acho que eu já tinha dito, Diego Fernandes, Maria Regina, Cíntia Zaleski, Jesus Afonso, Paulo Ricardo Cazuza, Cláudio Germano, Sabrina Rafaela, Maria Odete Faustino, Paulo Quintanilha, Luiz Paulo Vitti, Sabrina Rafaela, Pedro Sati, querido Pedro Sati, Iochu, Hélio Maltz, Tereza, olha aí, Daiane Cândido, Elisa Rosa, Eliane Kliber, Letícia Arruda, querida Letícia Arruda, nossa ex-vereadora Letícia Arruda, nos dando aqui a audiência, Wendel Boa Nova, olha o Colombo, Luiz Fernando Colombo, nosso chefe da DIP por tanto tempo, meu parceiro de tanto tempo, Enedir Custódio, Maria Clara e Vera Mozak, Márcia Santos, conselheira, Rosane Guem, Clerenice da Silva, Lucimara Visotto, Lucimara é professora do município, Jesus Afonso, Vladimir Viribon, Joel Ferreira, Paulo Marques, querido Paulo Marques, Silvio Cardias, Maria Odete, Indiosmar, Ivanei Halpe, Rochelle Beatriz, nossa senhora, Vlad Zen, Carlos Alberto Carvalho, grande Carlos Alberto Ribeiro, Ricardo Dreyer, Adão Marcos Flores, Dinamarca, já tinha falado. Gente, olha, é tanta gente aqui para a gente agradecer que não. Marlene Lima, também servidora do município, Marlene já teve no DEMAI, agora eu acho que, não, na Secretaria do Esporte ela estava. Esteve comigo na SMOV também, Jussara Marco Antônio Borges, Carlos Santos, José Galdino, Elizabeth De Carli, Rogério Pereira, nossa senhora, Paulo Ricardo Cazuza, já falei como ficam as progressões, como ficam as progressões não pagas e reposições inflacionárias também não pagas. Vai ter que ficar para uma outra live, mas esse é um ponto aí, por isso está sendo eleito o pior prefeito da história, né? Não deu R$1 de reposição para os nossos servidores. Gente, um grande abraço a todos. Kleber Rigon, é muita gente aqui deixando seu comentário. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O assunto foi muito bacana. A gente aqui de maneira rápida, né? Não deu para se estender muito e não era o propósito, né, de entrar muito tecnicamente em cima de todos os projetos, mas discutir o dia a dia, o que vocês estão vivendo como servidores. É claro que os servidores do município estão sofrendo muito mais do que os servidores da Câmara, que são instituições distintas, mas aqui serve a solidariedade, serve passar para a população o clima, né? Esse clima de desrespeito, esse clima de afrontar as instituições democráticas da cidade, né? De não respeitar esses vínculos, a tradição, as pessoas, os movimentos, os ambientes de participação que a cidade se encontrava através do orçamento participativo, do AP, e que talvez isso a gente consiga dizer para as pessoas que a denúncia grave é usar dinheiro do Fundo Municipal da Saúde é grave, então deveria usar para... Mas, infelizmente, se junta, né? se reúne tudo isso e faz com que 31 vereadores queiram o impeachment do prefeito no momento aí onde a cidade deveria estar focada única e exclusivamente a enfrentar a pandemia e pensar a retomada de uma economia que está desempregando todos os dias
né, milhares, centenas de trabalhadores que não sabem o que será do dia da manhã. Mas eu finalizo, né, agradecendo a oportunidade de vocês, dizer que eu tenho um respeito muito grande ao movimento sindical, porque ele realmente organiza, né? Lamentavelmente, os liberais gostam de desorganizar para que os trabalhadores não possam se organizar, né? Buscar ali, através do seu sindicato, da sua associação, aquilo que tem por direito. Então, fica aqui o meu reconhecimento, a minha parceria. A gente faz do nosso mandato, do nosso gabinete, uma extensão da luta daqueles que mais precisam, né? E, sem dúvida, dos nossos trabalhadores que precisam uma representação firme e forte, né? Para que esses governos que passam, em algum momento, não destruam tudo que se conquistou durante décadas e mais décadas. Um grande abraço, uma boa noite, uma boa luta. Continuamos aí com um diálogo franco e aberto, como sempre tivemos na nossa caminhada. Muito obrigado, Gerry, que representa o sindicato aqui, os servidores da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Alexandre, que aqui representa os simples trabalhadores do nosso município de Porto Alegre. Uma boa noite e obrigado a todos, e obrigado a todos que nos deram essa grande audiência na noite de hoje. Valeu! Até a próxima!